animal, nós vamos falar sobre o cavaleiro, né? Eu quis falar sobre essa carta porque dentro do baralho cigano nós estudamos 8 animais, então nós vimos a simbologia, né? Nós vimos o emblema daquele animal, o que aquele animal representava na carta, como que aquele animal se expressava, como que aquele animal ele aparecia na carta. Então nós passamos pelos 8 animais e dentro desses animais nós vimos que eles estavam representando muito fortemente o instinto humano. Mas nós temos no baralho cigano uma outra carta que também traz um animal. E embora esse animal ele não traga somente para a carta, sozinho, isoladamente, né, individualmente, uma simbologia, ele não fale assim, olha, o cavalo, né, essa carta do cavalo, o que o cavalo faz? Ele anda, ele traz movimento e tal. Mas embora essa carta não esteja isolada, né, seja só o animal, a gente tem uma interação ali homem-animal que ao longo da história, e nós vamos observar isso na aula de hoje, se faz muito presente dentro dessa carta. Então, eu não quis separar somente a parte do cavalo, porque o cavalo nessa carta ele não é separado, né? E a forma como ele expressa, enfim, a forma como ele se expressa, a forma como essa carta, né, ganha um significado, está relacionada à interação cavalo-homem, né, que é a figura do cavaleiro, e nós vamos estudar isso um pouquinho hoje também. Então hoje a nossa aula ela talvez seja um pouco diferente, porque nós vamos sim falar sobre os aspectos da biologia do cavalo, nós vamos estudar um pouco sobre esses animais, mas nós não vamos abordar em profundidade, como nós fizemos nas outras aulas, nós não vamos abordar em profundidade o cavaleiro, né? Nós não vamos o cavalo, né? Nós não vamos abordar em profundidade todos esses aspectos biológicos de várias espécies, né? No caso do cavalo, de várias raças. Nós não vamos fazer isso, porque nós precisamos trabalhar no cavalo, além da biologia que a gente vai abordar, mas uma biologia mais geral hoje, nós precisamos abordar essa interação homem-cavalo. E eu não trouxe também a parte da fisiologia humana como um todo, porque também não é uma carta que vai caber isso, né? Pra gente falar da fisiologia do homem ou da mulher. Isso fica pertinente à carta do cavalheiro, da dama, né? Ou do cigano, da cigana. Cada baralho traz a sua versão. E também porque, apesar dessa carta ela trazer esse aspecto individual, né? De um homem, uma figura, um arquétipo masculino. Essa carta até traz uma mulher, uma mensageira. Ela tem uma bolsinha para trazer mensagem, então isso acaba que facilita um pouco a compreensão de olhar para essa carta e entender o que ela vem trazer, tá? Então hoje na nossa aula nós vamos abordar esses aspectos, nós vamos trabalhar também esses aspectos históricos, né, que são aspectos que estão embutidos na cultura, são aspectos que estão embutidos também em relação à vivência, à dualidade que esse homem criou com esse animal, que graças a esse animal muitos povos conseguiram avançar, muitos povos conseguiram se estruturar. Então nós vamos estudar essa relação do cavalo-homem e entender a importância desse animal. Esse animal para a ciência ele tem uma importância, que aí eu já vou falar, que eu não botei isso no slide. Ele já traz uma importância muito relacionado à questão da produção do soro antiofídico, porque é no cavalo que o soro antiofídico, ou seja, aquele soro que é produzido, que nós estudamos lá na carta da cobra, da serpente, né, que a gente traz a carta da cobra como o veneno e a cura, esse soro ele é produzido a partir dos anticorpos do cavalo. Então você injeta o veneno no cavalo aproximadamente durante 5 dias e você vai colhendo o sangue do cavalo, você faz uma separação em laboratório. Então você separa a parte do plasma sanguíneo, você separa os elementos figurados, você separa as hemácias do cavalo. E aí você vai preparando esse soro e depois esse soro vai ser disponibilizado
para os hospitais e para os centros de tratamento em relação às picadas, né, de animais peçonhentos e enfim. Então ele tem uma importância também muito grande. O cavalo, além de tudo, né, ele traz uma outra importância muito relacionada, ele traz uma importância muito relacionada à interação que ele criou com o homem ao longo da história. Então é sobre isso mais ou menos que nós vamos estudar nessa aula, tá? Então essa carta é uma carta que ela, em termos positivos, ela vem falar dos nossos planos, dos nossos projetos, ela fala sobre a nossa determinação, é uma carta que traz a coragem, que traz a ousadia. Essa carta, ela traz a mensagem, né? Ela é o mensageiro. Ela é o mensageiro. Então é ela quem vai trazer alguma coisa para a vida do nosso consulente. Agora, o que é que essa carta está trazendo? O que é que essa carta vai mostrar para o nosso consulente? Vai depender da combinação que essa carta vai ganhar, que essa carta vai ter, tá? E é uma carta que no aspecto negativo, ela acaba ganhando o sentido de afobação, de rapidez, né, da impulsividade, falta do planejamento, da precipitação. É uma carta que, se a gente for falar no relacionamento, aí eu não anotei a questão do relacionamento como um todo, né? É uma carta que, se a gente for falar sobre relacionamento humano, ela vem falar sobre aqueles relacionamentos que tem tudo para dar certo, mas que é uma pessoa extremamente livre, né? Por que é o cavaleiro? Ele não se prende. Ele se prende ao objetivo dele, ao foco dele, né? E qual é o foco do cavaleiro? Chegar a algum lugar com algum propósito. Então, o cavaleiro, ele precisa ter o propósito de que ele vai chegar a algum lugar, que ele está comprometido com alguma coisa, que ele tem um objetivo final, né? Então, ele precisa chegar a um destino por conta desse objetivo. Então, é uma carta que ela traz alguma coisa, ela chega com alguma novidade, com alguma notícia, com alguma recompensa, com alguma mudança, dependendo da combinação. Não é uma carta que vai falar que tem mudança, né? Porque muitas pessoas acabam associando o cavaleiro como uma carta de mudança. Porque o cavaleiro acaba sendo associado à mudança? Porque é uma carta de movimento. E aquilo que movimenta sai de uma mesmice, né? Então, quando tem um movimento, você sai de um polo e vai para outro. Você deixa de ser o que você era. Então, tem até a máxima daquele rio, né? Da história, que um rio nunca é o mesmo rio, porque o curso dele está sempre mudando. Aquela água que passa ali não é a mesma água. Então, o cavaleiro, ele acaba que esse movimento que ele faz, ele traz uma certa mudança, né? O movimento de trazer alguma coisa nova para a tua vida. Acaba fazendo com que você mude, mas não é uma carta específica para trazer a mudança, tá? E é uma carta que, em termos que quando a gente fala do naipe, é um naipe que fala das realizações, da satisfação, é um naipe que fala do comprometimento. E mais uma vez eu falo para vocês, a nossa escola brasileira, ela não utiliza o naipe, né, na leitura. Mas algumas pessoas acabam incorporando o naipe nas suas leituras. Geralmente a escola europeia é quem associa os naipes. Eu tenho estudado os naipes com frequência, tenho compreendido um pouco mais do que eles significam, da forma como eles podem se inserir numa leitura, como eles podem agregar. E aí é o que eu sempre falo, né? Aqui todos nós já jogamos cartas, já conhecemos as cartas, pessoas incríveis que estão fazendo o curso que já jogam há algum tempo. E depois de um tempo, quando a gente já tem a prática, já tem a vivência, já tem a experiência, nós vamos buscar o nosso jeito de jogar, a nossa forma de jogar, o nosso olhar. E aí, dentro do nosso olhar, da nossa forma, eu entendo que nada é errado, tá? Mas isso sou eu. Então, assim, eu entendo que nada é errado, que tudo é permitido, desde que a pessoa entenda o que ela tá fazendo, né? Também não pode fazer um monte de coisa aleatória e não saber o que tá fazendo, para onde tá indo, qual é o foco, né? A pessoa precisa ter uma objetividade, que é o que essa carta também fala, né? E essa objetividade que muitas vezes o cavaleiro não tem, porque o cavaleiro ele tem um objetivo, que é chegar a algum lugar, levar alguma coisa para alguém, enfim, ao longo da história eles tiveram várias funções, nós vamos estudar isso aqui hoje, né? E isso vai trazer pra gente uma compreensão muito grande de como essa carta se insere,
tá? Mas voltando ao assunto, em termos de relacionamento, esse cavaleiro, ele não vai se prender. Ele é uma pessoa livre, ele pode até se apaixonar, ele pode construir família, mas ele vai sempre ir para algum lugar. Ele vai sempre ter os objetivos dele, os propósitos dele à frente. Ele não é aquele tipo de pessoa que deixa de viver os seus ideais, que deixa de viver os seus propósitos por conta de alguém. Ele não vai fazer isso. E eu vejo muito nos relacionamentos, tá? Mas isso são nos meus jogos, que essa carta, às vezes ela aparece falando daquela pessoa que é extremamente apaixonada pelo outro, né? Seja parceiro, parceira, enfim, que é extremamente apaixonada, mas se é um parceiro que tem um cavaleiro, a fidelidade, no meu ponto de vista, tá? No meu entendimento, nos meus jogos, é a forma como eu leio, tá? Não é algo muito forte nesse cavaleiro. Não quer dizer que ele traia, não é isso, não é que ele vai sair e vai trair. Mas ele é uma pessoa que ele é aventureira, né? Que ele gosta de sentir a adrenalina, o âmago da vida, o fiozinho da vida correndo nas suas veias. Então, em cada lugar que ele passa, ele vai arrancar suspiros de pessoas, né? Ele vai deixar pessoas apaixonadas. Se a gente for pensar nos cavaleiros antigamente, né? Quantos filmes, quantas histórias a gente está acostumado a ouvir e a ler e a ver, de que os cavaleiros, eles acabavam se apaixonando, alguém acabava se apaixonando, eles iam embora, eles trazem muita questão da força, né, dessa luta, dessa coragem, e eles muitas vezes eram casados, e aí passava por uma cidade, podia se envolver com alguém, e depois voltava para o seu seio e para o seu lar. Então, não estou dizendo que ele é infiel, não é isso, mas uma probabilidade de se envolver em aventuras, né? Agora, uma coisa que é interessante de falar é que eu só observo isso quando a outra parceira o outro parceiro costuma ser muito dominador, né? E esse arquétipo, esse símbolo, né? Não falo arquétipo, mas esse emblema, esse símbolo, ele não é dominador. O cavalo, ele é dominado pelo homem. Mas nesse sentido, o homem, ele não é dominado pelo cavalo, né? Então ele não gosta de ser dominado. Ele é o líder dele, ele é o seu chefe, ele é o seu líder, ele é o seu instrutor, ele é o seu mestre, ele se guia, né? Então, como nós já falamos, o cavalo é um animal que pertence ao grupo mamália, ou seja, ao mesmo grupo que pertence vacas, leões, que pertencem baleias, morcegos, ornitorrinco, primatas, né, como os macacos. Então, eles partilham características dos mamíferos, porque eles são mamíferos. Então, eles são seres endotérmicos, que são aqueles seres que possuem a temperatura corporal regulada por meio do seu metabolismo, né? Nós já estudamos isso. Então, isso quer dizer o quê? Que esse cavalo, ele é um animal que ele regula o seu metabolismo. Ele não precisa de fonte externa no sentido de calor para gerar calor. A fonte externa que ele precisa é a alimentação, e a partir da alimentação vão acontecer processos, né, metabólicos que vão degradar esse alimento, e aí esse alimento vai acabar se transformando em micronutrientes que vão servir para as funções celulares, para a respiração celular, para a fagocitose, né, que é quando a célula vai se alimentar, enfim, para uma série de reações que estão acontecendo no organismo. O pelo desse cavalo, ele serve para regular a temperatura, né, trabalhar a questão da camuflagem, do mimetismo. A crina dele, que é extremamente bonita, extremamente lisa, procurei uma utilidade, digamos assim, mas também está englobando essa característica, né, de servir como mimetismo, camuflagem e tudo mais. A pele, que é o tegumento, né, desse animal, serve para acumular gordura e contém as glândulas que são importantes, né, são anexos, que são importantes para várias funções do organismo. Então, por exemplo, glândulas sebáceas, que vão produzir aquele óleo que nós já conversamos, que vai impermeabilizar a pele desse cavalo e que vai trazer proteção. As glândulas mamárias, que vão trazer
para esse cavalo o cuidado parental, ou seja, os cavalos. Oi, Mafalda, tudo bem? Ah, esse filme é interessante mesmo. Deixa eu até botar aqui que acho que você não tá enxergando. Pronto, perdão. E então esse animal, né, o cavalo, ele traz essas glândulas, ele traz a glândula mamária como uma evolução para poder alimentar os seus filhotes. Ou seja, nós já conversamos sobre isso também, né? Quando o cavalo... e uma coisa interessante é que os cavalos, as fêmeas, elas podem ficar até 5 dias sem beber água, né? Mas se elas estiverem amamentando, elas só podem ficar 3, porque elas precisam dessa água para produzir o leite. E o leite é o que vai garantir a sobrevivência desse cavalo, né? Que vai garantir a sobrevivência e a adaptação ao meio, que é o que a gente chama de sucesso evolutivo. As glândulas sudoríparas, que são aquelas glândulas que vão reter a temperatura, ou seja, vão regular a temperatura, né, no corpo desse animal. Os cavalos, assim como nós, eles possuem termorregulação, ou seja, eles transpiram para poder manter a temperatura do corpo. Não são todos os animais que fazem isso, o cavalo é um deles. As glândulas odoríferas servem para comunicação, defesa, acasalamento. No caso dos cavalos, a urina é o principal indicativo de que uma fêmea ela vai estar pronta para para copular, né? Para poder gerar descendentes e tudo mais. Então é mais ou menos a forma como os cavalos encontram de se reproduzir, tá? E aí os mamíferos podem ser carnívoros, frutívoros, insetívoros, herbívoros, onívoros, que não é o caso do cavalo. O cavalo é um herbívoro, se alimenta de gramíneas, hortaliças, arbustos, a dentição dele é toda adaptada para isso. Eles não são ruminantes, ou seja, animais ruminantes possuem protozoários e uma flora intestinal toda própria para degradar a celulose. Eles não fazem essa degradação da celulose, assim como nós também não fazemos. Então, é necessário se alimentar de mais vegetais o tempo inteiro, eles se alimentam bastante, para que eles consigam absorver os nutrientes necessários, tá? São da família Equidio e pertencem à ordem Perissodactyla, tá? Então, vamos passar. Então, como nós já vimos, nós temos os monotremados, que são aqueles mamíferos que parecem os mamíferos mais primitivos, né? Então, eles ainda têm resquícios do que os mamíferos foram. Colocam ovos, não possuem glândulas mamárias. Temos também os marsupiais, que são aqueles mamíferos que possuem aquela bolsinha que vai guardar o filhote e ali ele vai conseguir nutrir esse filhote e vai proteger esse filhote, né? Eles não possuem a placenta, não são placentários. E os eutérios, que são os animais placentários, ou seja, nutrem os seus filhotes por meio da placenta. Os equídeos, né? Então, os equídeos, na verdade, eles descendem os cavalos. Aí eu trouxe 3 equídeos mais comuns para a gente observar, porque existem dentro do gênero Equus, né? Que são 3 gêneros, uma família, que é a família Equus, e existem 3 gêneros aí dentro dessa família. Eu trouxe alguns dos 3 gêneros aí pra gente estudar, pra gente entender um pouco como são esses animais, né? Como é que eles se desenvolvem. E os cavalos domésticos, eles se desenvolveram de linhagens selvagens, né? Ao longo da história, os cavalos, eles fazem parte dos processos humanos de expansão, de alimentação, de pastoreio. Então, eles estão muito presentes na história humana, tá? E essas espécies que são selvagens, elas ainda persistem. Por exemplo, a zebra é uma espécie selvagem, ela é um tipo de cavalo, mas ela não é um cavalo domesticado. Eu até escolhi ela para trazer para vocês. E nós temos ali também o burro, o asno, que eu não vou falar sobre ele, né? Porque, como eu falei para vocês, hoje nós não vamos focar
no animal em si, né? Nos animais. Nós vamos falar como um todo dos cavalos, vamos abordar essa temática como um todo, mas vamos trabalhar mais nessa questão histórica, nesse contexto de interação e como essas interações aconteceram, tá? Então, pode ser que eu fale um pouquinho devagar, porque, né, a pessoa asmática é uma beleza. Mas vamos seguir nosso fluxo. Então, esses animais, eles acabam se originando ali da África e do Oriente, né, e sendo muito importantes para essas populações, principalmente no Oriente. São animais com a audição extremamente desenvolvida, eles conseguem ver em duas cores, então a audição é bem desenvolvida, a visão já não é tão desenvolvida, assim, no sentido de conseguir ver, né, distinguir duas cores diferentes. Os machos, eles geralmente se atraem pelo feromônio, como eu tinha falado para vocês, a urina que está presente na urina, então as fêmeas acabam liberando feromônio na urina, que os machos vão perceber esse feromônio e aí vão saber que aquela fêmea está pronta para o acasalamento, né? E dentro dos grupos de cavalos, sejam eles cavalos selvagens, zebras, burros, dentro desses grupos, geralmente a gente tem um comportamento que é o comportamento que a gente chama de harém, tá? Então, o harém é quando você tem um macho e várias fêmeas, mas é comum também dentro desses haréns você encontrar cavalos machos mais jovens, né? Só que esses cavalos machos mais jovens, eles não se submetem, eles acabam que se submetem ao cavalo dominante, tá? Então, eles não competem pelas fêmeas. E o macho dominante, ele vai acasalar com todas as fêmeas desse harém. E vai ajudar no cuidado, né, dos filhotes e tudo mais. Mas não é um cuidado como a fêmea desenvolve, tá? Mas eles ajudam, eles são carinhosos dentro do grupo. E um cavalo, ele pode sobreviver de 25 a 30 anos. Então, ele tem uma sobrevida muito longa, tá? E o cuidado parental deles é, em média, até os 2 anos de idade. Depois desse período, os cavalos, eles saem do grupo, né? Eles não são expulsos, mas eles vão saindo, montam os grupos deles e depois cada um vai pro seu lado. Então, assim, às vezes tem um grupo só de machos e aí eles encontram um grupo de fêmeas e aí esse macho vai para aquele grupo de fêmea. Então, eles têm uma organização nesse sentido. São animais que vocalizam alto, né? E a vocalização a gente pode falar pelo relincho, tem outros tipos de vocalizações que os cavalos utilizam para se comunicar, mas a vocalização não é algo utilizado para essa comunicação relativamente, como eu tô procurando uma palavra aqui para falar para vocês, né? Mas não é algo exclusivo, né? Eles usam muito mais o mexer da orelha, a expressão facial, inclusive um cavalo, e isso eu achei super interessante, porque reflete bem o comportamento de um cavalo, né, que um grande cavaleiro consegue domar. Então, assim, um cavalo, ele consegue perceber o comportamento da pessoa, ele consegue perceber que aquela pessoa tem medo dele, e aí aquela pessoa, né, que tem o medo pro cavalo, e como ele vai fazer essa leitura, principalmente se o cavalo já for agressivo, ele vai ler aquele comportamento de medo como submissão. Então ele tende a ser mais agressivo porque ele está entendendo que ali ele é o cavalo dominante, que o outro cavalo, que seria a pessoa, não é dominante, é medrosa e tudo mais. Então eles conseguem perceber isso, tá? A linguagem corporal, então, né, falando dessa leitura, ela é extremamente perceptível para os cavalos. Eles percebem a linguagem corporal, a expressão não só dos cavalos, mas dos seres humanos também. Então, eles conseguem fazer essa leitura, eles conseguem ter essa clareza, né, de perceber. Então, o medo, a raiva, a tristeza, eles conseguem perceber. São animais que, por serem, principalmente os selvagens, tá? Por serem animais dominantes, né? Principalmente os selvagens que estão ali no meio tendem a ser mais agressivos, e o próprio cavalo dominante do grupo, ele tende a morder
ia chutar, ia ser mais agressivo com outros membros do grupo, porque ele quer impor a sua dominância, ele quer dizer que ali quem manda é ele. Então, os cavalos, cavalos que vivem em grupos, né? Eles acabam tendo esse comportamento. Agora, são animais curiosos, e aí a gente já pode puxar para a carta, porque o cavaleiro, ele é curioso, ele vai, ele se arrisca. São animais que têm uma memória a longo prazo, então se o cavalo sofre alguma coisa, né, principalmente cavalos, eu já vi alguns relatos de pessoas que criavam cavalos e aí tinha um cavalo muito amigo e tal, faz uma coisa que o cavalo não gosta, o cavalo fica com raiva da pessoa, literalmente, né? E aí até depois esquecer o que passou demora e tem que ser conquistado. Então, eles são animais que eles têm essa capacidade de memória. São animais herbívoros, ou seja, a gente já falou lá atrás, que se alimentam de vegetais e esses vegetais eles vão ser degradados e inclusive as fezes do cavalo é usado como adubo, né? O que a gente chama de estrume, é usado como adubo para as plantas crescerem, para fertilizar. É muito comum no interior se utilizar as fezes dos animais, né? Do cavalo, da vaca, do boi, de qualquer animal que se alimente exclusivamente de vegetais. E os cavalos, eles foram domesticados por volta do ano 3000 a.C., né? Domesticados há mais de 3000 anos antes de Cristo, né? Isso aí. Então, eles são animais que já eram utilizados na Ásia Central, e aí eram utilizados de que forma? Batalhas, tração, carga. Então, o cavalo, ele sempre estava nesse movimento de servir a alguém, né? O homem, de servir ao homem, levando alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Então, estava sempre nessa incumbência dessa servidão, desse contato e tudo mais. E é um animal que na carta do baralho cigano, ele acaba, né, até por conta dessa questão da batalha, tração, da carga e de levar as coisas e levar carga, ele acaba sendo transferido como uma carta que representa veículo, né, em veículos de porte individual, ou seja, carros, motos, bicicletas. Então é nessa carta, muitas vezes, que a gente vai ver alguma viagem. Às vezes a pessoa vai viajar, vem a carta do navio e aí vem a carta do cavaleiro. E fala, olha, pode fazer uma viagem mais próxima, né, de carro, uma viagem que vai ser boa, mas que não é uma viagem longa, de longa distância. Como seria, por exemplo, com uma carta da cegonha, que talvez indicasse que a pessoa fosse viajar para mais longe, né, ou para outro estado, para outro país, enfim. Então ele acaba tendo essa representação, tá? E quando nós falamos do cavalo selvagem, que é um animal conhecido como Ecosferos Puziłowski, acho que é assim que se pronuncia, é um nome até bem difícil, mas é um animal extremamente livre, um animal extremamente liberto, que vive nos pastos, né? Então, vive nas estepes, nos pastos. E são animais que eles tendem a ser mais agressivos, serem mais ferozes. Uma característica dos animais selvagens, eles não dormem deitados. Então, muitas vezes, os cavalos nos estábulos, eles dormem deitados porque eles se sentem relaxados, né? Eles acabam dormindo deitados porque eles entendem que ali naquele espaço não há nenhum predador, não há ninguém, não há nenhum perigo para eles. Mas na natureza, né, na forma selvagem mesmo, esses animais, eles não dormem deitados porque eles têm medo de predadores. E geralmente predadores que predam esses animais são pumas, lobos, né, animais carnívoros, grandes animais carnívoros, tá? No caso, o cavalo selvagem, mas no caso de uma zebra, a gente tem os leões, a gente tem ali aqueles outros animais lá da África que acabam se alimentando, né? As hienas, nós temos também os pumas. Então, vários animais que acabam se alimentando desses cavalos selvagens, tá? Então, como eu falei para vocês, os cavalos selvagens, eles são nativos da Ásia Central e aí a domesticação acabou fazendo com que muitas espécies fossem extintas. Eles chegam nas Américas trazidos pelos colonizadores. O primeiro relato que se tem de um cavalo trazido para a América foi na América Central, né? Então,
que depois esses animais acabaram, alguns se tornando selvagens, porque não teve um controle desses animais, enfim. Então, esse primeiro relato de domesticação, né, acaba vindo desses tempos remotos e também com essa globalização que o mundo acaba sofrendo no período de colonização, porque é ali que começa uma grande globalização, né, em que países começam a fazer trocas, intercâmbios nesse sentido. Esses animais começaram a serem expandidos para o mundo todo, tá? São animais os selvagens que estão em risco de extinção, então várias espécies de cavalos selvagens já foram extintas, né? E espécies que foram extintas que não tem mais como você trazer de volta. Alguns cavalos já foram, isso, perfeito, Mafalda, já foram na colonização, quando conquistaram as Américas. Então, quando esses animais começam a ser extintos, você não tem como em laboratório utilizar genes para fazer nova prole. Já se tentou fazer isso, mas não conseguiu, tá? Então, muitos animais entraram em extinção. E aí, esses animais selvagens, eles tendem a ser, como eu falei para vocês, muito mais agressivos, eles são muito mais libertos, né? O instinto de liberdade é muito grande. Então, daí a gente pode puxar para a carta a impulsividade, o agito, né? Ou aquela pessoa que não se submete à vontade de ninguém, que é um comportamento muito característico dos adolescentes também, de terem as suas vontades e de entenderem que nesse momento, até porque a adolescência é uma etapa muito difícil, e aí eu costumo trazer algumas questões até da própria adolescência, porque é um período em que a criança, que não é mais criança, ela tá virando adulto, mas ela também não é adulto, ela também não é criança, ela é um ser meio que indefinido, que tá ali nessa transição, né, buscando um estar no mundo, um ser no mundo, se perceber no mundo. É uma fase extremamente difícil, em que tudo que você fala eles confrontam, então tem essa questão de ser conflitante nesse sentido, né, de confrontar. Mas não que eles sejam agressivos, né? Claro que aí quando a gente parte para o termo adolescente, a gente já tem adolescentes agressivos e tudo mais. Mas é muito mais falando desse espírito de impulsividade, porque os adolescentes, eles são impulsivos, eles são intensos, né? E o cavalo, ele traz essa representatividade cavaleiro da intensidade. Então, um adolescente que se apaixona, ele se apaixona muito, ele vai morrer de amor, ele não vai sobreviver. Um adolescente que tá com fome, ele tá com muita fome, ele fica nervoso, ele fica estressado, ele não tá aguentando de fome. Então, tudo na adolescência é muito intensa. E isso por conta dos hormônios também que estão aflorados, né? Que estão pra lá e pra cá. E aquela característica que a gente vai trazendo para essa carta é daquelas pessoas que lutam pelos seus objetivos, que lutam pelos seus ideais, que colocam os seus sonhos à frente para buscar, para lutar sem medo, sem temor. Aquelas pessoas que aproveitam as oportunidades da vida, que não deixam nada passar, tá? E a zebra, que foi outro animal que eu escolhi para trazer para vocês, para que a gente converse, né? Como eu falei para vocês, eu fiquei buscando, falei, caramba, eu vou trazer várias espécies de cavalos selvagens, mas dentro dessas colocações de cavalos selvagens e de linhagens, porque quando nós falamos de cavalos, nós estamos falando de linhagens. Então, dentro dessas linhagens, você tem uma série de cavalos aí que são utilizados, né? Acabou que eu não coloquei nos slides, mas que são utilizados aí na interação humana para corridas, né? Que são os garanhões, e, enfim, tem uma série de raças que são específicas para as corridas, que são específicas para essas disputas, né? Nesse sentido. E a zebra, como é pertencente ao gênero Equus, né? Como eu falei para vocês, a zebra é um animal que ela vem da África, ou seja, oriunda da África. Perdão, gente, que eu tô com as minhas alergias, essa hora é a hora da alergia. E aí é um animal oriundo da África que não existe só uma espécie de zebra, a gente tem 3 espécies de zebra, tá? Boa noite, Tânia. Gente, desculpa, tá? Sessão de espirros.
Então, é uma espécie, né, que ali a gente tem 3 raças, 3 espécies na África. Algumas têm algumas semelhanças, algumas diferenças, mas eu peguei a zebra que é a mais conhecida, que é a zebra greve, tá? Equus grevi. Então, ela é a mais conhecida, é o que a gente chama de zebra das planícies, tá? Então, ela vive ali nas planícies, na savana da África. Esses animais nunca foram domesticados, nunca. Já se houveram tentativas de domesticação desses animais. Então, muitas pessoas tentaram domesticar esses animais sem sucesso, não obtiveram esse sucesso, porque esses animais são extremamente agressivos no sentido de não sucumbirem à ordem de outras pessoas, né? Vamos lembrar que a zebra, ela tá ali sendo predada por leões. Então, ela precisa dessa agressividade, que no sentido de defesa, né? Então, muitos homens já tentaram domesticar, não conseguiram. Elas são animais extremamente rápidos, velozes, correm muito. Os machos a gente consegue perceber que são um pouco maiores do que as fêmeas. E a gestação dos cavalos, né, das zebras, né, que também é extremamente parecida com os cavalos, dura em média de 60 a 300, de 360 a 365 dias. Eu botei 60 ali, tá errado. De 360 a 365 dias, ou seja, 1 ano de gestação, tá? E isso também é comum nos outros grupos desse mesmo gênero. O que eu tava falando no início da aula é que eu busquei várias e várias espécies, raças pra gente trabalhar dentro dos cavalos. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que me chamou muita atenção na carta, é que apesar da gente ter um animal ali, nós temos um ser humano que traz a figura de interação, né? Então, não é um animal individual como nós vemos nas outras cartas. Então, eu não foquei tanto nessa aula nos aspectos relacionados somente à espécie, a característica da espécie. Então, nós abordamos esses animais como um todo, entendemos um pouco dessa característica de ser livre, de correr, de pastorear, né, de viver em pradarias, em locais de pastoreio, savanas, para a gente entender um pouco como é o comportamento. Mas o comportamento mesmo da carta, ela parte dessa interação, né? Cavalo-homem, não é individual. Então, por isso que eu me foquei nessa última aula em menos animais e mais nessa interação do homem com o animal, tá? E é um animal que, a zebra, que assim como os outros cavalos, os cavalos selvagens ou os outros cavalos que já são domesticados, eles acabam sobrevivendo também em sociedades extremamente organizadas, com alta interação social. Então, são animais que interagem socialmente muito bem. Agora, são animais poligâmicos, ou seja, eles não ficam com a mesma parceira para a vida toda, né? Então, a gente já tinha visto isso lá no comportamento do cavalo selvagem, já tinha visto isso no comportamento dos cavalos em geral, né? Principalmente os domésticos, que esses animais, eles são animais que vivem em harém. Então, o que é esse comportamento de harém? É ter um grupo de fêmeas, muitas fêmeas, e um macho, né, que vai acasalar com todas as fêmeas. Ele vai ajudar no cuidado, o grupo todo vai se ajudar, mas é um macho para várias fêmeas. E uma coisa interessante de falar é que dentro dessa perspectiva, às vezes pode acontecer de, dentro de um harém, ter mais de um macho, né? Só que você vai ter um macho dominante, você vai ter aquele macho que é o alfa. E aí também não vai ter conflito, não vai ter confronto, porque aquele macho que não é dominante, ele não vai entrar em embate com o macho dominante. Às vezes pode acontecer de entrar em embate, mas esse macho dominante, ele vai utilizar os dentes, ele vai utilizar as patas, até ele vencer o outro macho e mostrar que é ele quem manda, tá? Mas geralmente isso são casos atípicos, quando você tem grupos muito grandes, tá? São animais, e esse grupo fica em média entre 6 fêmeas, você começa um macho e uma fêmea, depois você tem um macho, 2, 3, 4, 6 fêmeas, mas há grupos que são maiores, né? Então, dentro desses grupos maiores pode ser que aconteça. Ou vários subgrupos também, isso também pode acontecer, né? Subgrupos que convivem ali num espaço e não vão entrar em conflito
por território, né? Não é o tipo de animal que vai ser extremamente territorialista, tá? Como um outro tipo de animal, um carnívoro, por exemplo. E são animais que trazem essa questão da dominância. A zebra, ela traz uma certa agressividade porque ela é predada por animais extremamente rápidos, né? Que são os leões, extremamente carnívoros que fazem estrago. Então elas aprenderam a ser muito rápidas. As listras delas tem vários estudos e várias hipóteses para falar sobre as listras, né? E algumas pesquisas também são realizadas para entender. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que essas listras, né? E aí a gente vai observar uma alternância de padrão. Então aqui a gente tem listas verticais e aqui listras horizontais, né? Então que e que por sinal são lindíssimas, né? É um animal belíssimo, fantabuloso. Fantástico, fantabuloso, a menina que diz aqui do Luizinho. Mas são animais extremamente únicos, né, singulares na natureza. Então essas listras acabam, né, segundo essa hipótese que eu vou comentar com vocês, de que é para confundir de longe o reflexo da luz com a grama. Então acaba que oculta, né, que fica meio camuflado ali e tal, por conta da incidência da luz, que não vai brilhar tanto porque tem o preto e o branco. Outra hipótese levantada é para evitar que moscas que mordem, que se alimentam de carne e depositam seus ovos nas carnes, para evitar que essas moscas mordam esses animais. Então essas listras que também tem essa questão da luz, né? Elas evitariam que as moscas percebessem que tem um animal ali, porque essas moscas são atraídas pela cor, né? Por uma cor viva que é ressaltada na luz. Então, como o preto acaba fazendo um balanceado de luz, aí essa parte já entra, a gente já entra uma questão muito mais de física, né? Então, as moscas não percebem esse brilho, essa atração para ir morder as zebras. Então, isso também é uma das teorias, mas não se sabe ao certo o sentido, né, o significado das listras das zebras, tá? Em termos de saúde, nós podemos puxar para essa carta os aspectos que trazem atividade física, então se mexer, ou praticar atividades físicas, e falar muito também dos seus membros locomotores, ou seja, das suas pernas, dos seus pés, dos membros que você usa para se locomover, tá? E como eu falei para vocês, aí eu trouxe até para esse comportamento, porque é uma carta rápida, uma carta que traz o movimento, uma aceleração, só que é uma carta que ela não vai chegar, né? E aí isso a gente observa no baralho cigano, que uma carta só, ela não vai te dizer muita coisa, ela vai te dar um panorama, ela vai te trazer uma energia, algo que tá ali, mas que precisa ser significado por outra carta. Então é a carta que vai depender da outra carta que vai chegar. Então o cavaleiro vai depender das outras cartas que estarão circundando ele, que estarão presentes com ele, para dizer o que ele está levando, né? O que ele está trazendo para a tua vida. Ou o que ele está vindo da onde, o que ele está trazendo, né? Qual é a perspectiva nova da tua vida que vai chegar por meio do cavaleiro. Qual é a mensagem que esse cavaleiro vai trazer para você. Então é um pouco disso também, tá? E aí nós adentramos a parte da história. Por quê? Foi o que eu falei lá no início. As interações humanas, né, com esses animais, elas partiram, como nós vimos, em 3000 a.C., ou seja, interações que já acontecem há muitos e muitos anos, porque esses animais, eles eram utilizados, né, não só para a vida selvagem. Eu estou lendo até um livro agora, que eu acho que vale a pena todo mundo ler, e eu devia ter lido até antes, né, porque ele traz uma visão muito legal sobre a evolução humana, que é Sapiens. Então, quem não leu, fica a dica aí para ler esse livro. Que ele vai trazendo o linear dos Sapiens, dos Neandertais, né? Fala um pouco da extinção dos Neandertais e ele entra nos Sapiens. E ao longo da história dos Sapiens, da evolução, ele vai passando ali desde aquele homem primitivo, das cavernas, né? Que não interagia bem com os outros e vai trazendo várias hipóteses antropológicas, que é muito interessante, mas ele também traz uma percepção da interação do homem com esses animais ao seu redor. E ele traz o cachorro, né,
de sendo o primeiro animal domesticado pelo homem, evidências científicas, evidências fósseis, de que o cão ele teria sido o primeiro animal domesticado pelo homem e teria entendido que esse animal, né, esse animal teria entendido, o cão, que ficar perto do homem era muito bom porque ele ganhava recompensas, ele fazia o serviço dele e ele ganhava recompensas. E aí eu ainda não cheguei na parte do cavaleiro, mas eu já falei desse livro porque obviamente vai trazer à tona esses aspectos e são muito interessantes a gente estudar um pouco dessa história, dessa evolução, de como tudo isso interagiu e começou e tudo mais, tá? Então, os cavaleiros, eles eram aqueles homens lá da Idade Média, né? Aqueles guerreiros que eram preparados a vida toda. Desde os 7 anos de idade, eles recebiam um estudo todo voltado para serem cavaleiros no futuro, né? Eles eram enviados para viver na casa de um senhor feudal, de um senhor de terras, e eles aí se tornavam pajens. E eles começavam a fazer vários trabalhos para esse senhor, né? Pequenos trabalhos, eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, eles ficavam eruditos, né? Eles ficavam inteligentes. E com cerca de 12 anos, esse cavaleiro ele começava a ser escudeiro de um outro cavaleiro. Então ele começava a aprender com outro cavaleiro como a usar a espada, como usar a lança, como usar o escudo, né? Como ele conseguir sustentar a armadura de um cavaleiro que era muito pesada, feita de vários metais, de várias misturas de metais. Então eles começavam a usar essas armaduras e por volta dos 21 anos ele fazia o seu voto e ele se tornava um cavaleiro. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva do cavaleiro, o cavaleiro é aquele homem, né, que estuda, digamos assim, né, que foca no seu objetivo a vida toda. Às vezes eram crianças que eram retiradas das suas famílias, porque os senhores, os reis, os nobres, muitas vezes precisavam de terem cavaleiros, né? Não sei se vocês já viram Vikings, por sinal, vejam que é fantástico, tirando o sangue, as tripas que rolam, né? É fantástico, fantástico. E traz um pouco desses dois lados, né? Do cavaleiro, do que era um cavaleiro na Idade Média na Europa e do que era um cavaleiro na Europa medieval, né? E do que era um cavaleiro para os povos nórdicos, para os povos pagãos. Então, assim, é muito interessante a gente entender, e aí eu trouxe mais pra frente um pouquinho disso pra gente entender também, de como era importante o uso do cavalo para várias culturas. Então, eu quis trazer isso nessa aula de hoje, pra gente ver essa interação de como é importante o cavalo para ascensão do homem nos diferentes tempos, né? Nos diferentes impérios, digamos assim, tá? No contexto histórico tem outro nome, mas agora não me recordo, mas para o homem realmente no seu contexto histórico, né? E o cavaleiro, ele estava muito representado, né? Foi muito importante durante as cruzadas, que foram embates que aconteciam entre cristãos e muçulmanos, e esses embates eram para tirar esses muçulmanos, para tirar esses invasores ali que estavam chegando, né? E essas ordens, né, das cruzadas, eles acabaram ficando muito ricos, eles tinham apoio da igreja, eles começavam a manipular as armas, eles eram muito numerosos, né, então eles se estabeleceram em grande número, muito especificados para determinada coisa, e eles acabaram sendo muito populares. Eu trouxe até para vocês um cavaleiro famoso depois pra gente ver, né, em uma dessas cruzadas. E é interessante a gente estudar porque a gente vê como que esse homem interagia com esse cavalo e como esse cavalo ele tinha uma importância muito grande. Se a gente pensar que na época a gente não tinha carro, não tinha os transportes que tinham por terra era cavalo, né? E por água era navios, né? Então eram transportes mais escassos. E o cavalo, ele foi um animal que possibilitou o homem avançar. Então, o cavalo, ele traz isso de avançar, de novas oportunidades, de novas terras, né? E conforme o tempo foi passando, os cavaleiros começaram a perder a sua imponência, começaram a existir armas mais poderosas, de alcance maior. Então, o cavaleiro acabou caindo por terra, a tecnologia começou a aumentar e tudo mais. Hoje, muitas pessoas recebem esse título de cavaleiro lá na Inglaterra pela rainha quando presta algum serviço nobre, né? Quando faz alguma coisa de muita importância.
ganham prêmio por um bom trabalho prestado, acabam recebendo esse título de cavaleiro, tá? E aí é uma carta que, se a gente for puxar para o aspecto profissional, se a gente for trazer para a parte das profissões, nós podemos falar que é uma carta que ela vai trazer, se a pessoa estiver desempregada, né? Novas oportunidades, ela vai trazer para aquela pessoa que está no seu trabalho, que ela busque ser mais líder, que ela busque ser uma autoridade, que ela busque estar dentro do seu objetivo, que ela avance. Mas ela também fala que é preciso de um movimento no trabalho, ou seja, que você quer oportunidade, mas você precisa fazer o caminho, né? Você precisa estruturar, porque afinal de contas, se a gente for pensar no cavaleiro enquanto figura, eram homens que estudavam, que treinavam para serem cavaleiros, ou seja, que estudavam a vida toda para serem cavaleiros, que era o seu objetivo final, e dentro desse estudo, dentro desse objetivo final, que era se tornar cavaleiro, eles começam a se expandir, eles começam a buscar objetivos do rei. As cavalhadas, a Mafalda tá falando, batalhas entre mouros e cristãos, isso ainda existem como manifestação folclórica em alguns lugares do Brasil. Perfeito, é verdade. E é muito bonito, né? É uma cultura que a gente pode resgatar e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente também tem o uso do cavalo. Hoje em dia nem tanto, mas lá atrás, na época de colonização, Brasil, né? O Brasil mais antigo, a gente tem o uso do cavalo, como eu falei lá no início da aula, né? Com a expansão, quando esses animais começam a serem domesticados e começam a irem, a adentrar em vários povos, esses animais começam a ganhar um destaque, uma importância, porque eles eram animais que eram utilizados para tração, para carga, para locomoção, então eles tinham uma importância muito grande nas sociedades, né? E é um animal que é associado a uma das profissões do militar, né? Muito por conta dessa associação com os cavaleiros. Então essa carta ela está associada aos militares, tá? Vamos lá. Aqui na nossa cultura, aqui no nosso Brasil, né, na nossa escola brasileira, no nosso Brasil, não deixa de ser, mas na escola brasileira, nós associamos essa carta a Exu. Então, Exu é aquele orixá, esse Exu que eu trouxe para vocês, ele tá até com cajado, né, ele tá muito mais relacionado à mitologia africana do que aqui no Brasil ele ganha o tridente. Mas ele é aquele que vai trazer a mensagem, ele vai trazer os mitos, né? Ele fala sobre aquele cara que ele vai lá no submundo, que ele tem esse acesso ao submundo e que ele anda entre os mundos trazendo mensagens. É aquele que vai movimentar essas mensagens. E aqui no Brasil acaba que esse guardião, né? Que ele é o guardião das casas, das portas, ele geralmente é quem guarda os centros de Umbanda, é ele quem tá ali fazendo a guarda e protegendo. Aqui no Brasil ele ganha associação ao diabo, ao demônio, por conta do tridente que é usado, a cor também, o vermelho, né? Então acaba que ele ganha essa associação. E isso é muito comum porque as pessoas, infelizmente, elas são preconceituosas, né? Elas têm preconceito daquilo que elas não conhecem. Elas têm preconceito daquilo que o que é o pré-conceito? É você ter um conceito estabelecido de alguma coisa que você não viu, que você não conhece, que você não sabe. Então, infelizmente, o ser humano, ele é digno disso, ele faz isso, né? Então, de associar esses orixás, que é de uma cultura, esse orixá mais especificamente, né, o Exu, que trabalha na falange de Ogum. Alguns cartomantes veem na própria carta do mensageiro o próprio Ogum, ao invés de ser na carta 21, que é a carta que representa Ogum na nossa escola brasileira. Algumas pessoas veem nessa carta, né, na carta 1 do cavaleiro, tá? Então acaba que ele é associado ao diabo e tudo mais, né? E isso está muito relacionado aos missionários também, que quando iam a esses povos iorubás, eles encontravam essa figura e isso gerou ódio, intolerância, como a gente infelizmente ainda vê hoje, né? E é uma coisa assim que a gente precisa trabalhar sempre para desmistificar. Mas Exu é aquele orixá que vai trazer mensagem, que vai transportar alguma coisa, que vai comunicar, né? Que vai estar ali te trazendo algo, tá?
São Jorge, que aí a gente volta lá, né, na Idade Média, quando nós conversamos e falamos. São Jorge, que no baralho cigano, ele é a carta 22, né, que ele é que é Ogum. Eu falei 21 e o 21 é Xangô, gente, perdão. Carta 21 é Xangô e a carta 22 é São Jorge, né, Ogum, no caso. Falei assim. Estou que tô, né? Então, São Jorge, que é associado a Ogum, carta 22, não é 21, 21 é Xangô, tá? Acaba também trazendo um pouco desse guerreiro, do que é um guerreiro, né? A gente vê ali a imagem de São Jorge com uma lança lutando contra um dragão. Esse dragão, ele simbolizava, né? Porque a gente foi estudar ali a história e tudo mais, a gente acaba adentrando no universo que está muito relacionado aos aspectos mitológicos, né? De trazer os arquétipos. Então, esse dragão, ele estava simbolizando uma idolatria por aquilo que não era cristão, uma idolatria por aquilo que não era da fé, né? Relacionada à fé ali comum de todo mundo, né? E aí São Jorge, com a sua lança, ele vai lá, mata esse dragão, combatendo a heresia, né? E aí assim começa a se instalar a fé cristã. Então São Jorge, ele foi um grande guerreiro, ele vem da Capadócia, o pai dele era militar, e ele era uma pessoa extremamente forte, uma pessoa que sempre teve esse ímpeto, né, de combate, esse temperamento mais incisivo. Então ele se torna capitão do exército romano, ele tinha muita habilidade com as armas, ele era uma pessoa muito dedicada, e ele fica conhecido aí por ter matado esse dragão, né, e com apenas 23 anos, ele começa a viver lá na corte, a viver com os reis, com os nobres, né? Mas a história dele é de muito sofrimento. Ele perde o pai, a família começa a trabalhar, ele não é aquela pessoa extremamente rica, né? A mãe dele era uma pessoa influente, tinha muitos bens, mas sempre também teve que lutar muito, né, para poder conseguir dar uma educação de qualidade para o seu filho. Então São Jorge acaba sendo reconhecido por ter matado o dragão. Depois ele volta para a cidade, ele mostra o dragão, corta a cabeça do dragão, e aí fica sendo popular, né? Tem a donzela lá esperando. Então, assim, é uma história bastante interessante, mas que mostra a figura desse cavaleiro, a importância desse cavaleiro, né? E como ele ficou conhecido, como ele ficou forte. E aí a gente acabou aqui no Brasil sincretizando com o orixá, né? Hoje eu tô que tô com Ogum, porque durante aquele período em que escravocrata, em que os escravos adoravam os seus deuses, os seus, né, tinham o seu panteão africano ali em que eles adoravam, eles precisavam fazer esse sincretismo. Eles não, né? Na verdade, acabava se fazendo sincretismo com São Jorge para poder causar menos revoltas e tudo mais. E a Umbanda, que é a religião genuinamente brasileira, associou São Jorge ao Ogum, né? Então acaba que aquele santo que vence demanda, aquele orixá extremamente forte, imponente. E daí muitos cartomantes acabam trazendo essa figura do cavaleiro. Perdão, gente, meu celular despertou. Acabam trazendo essa figura do cavaleiro para associar a São Jorge, para associar a Ogum, que no meu ponto de vista também não estaria errado, né? Eu acho que são perspectivas diferentes de leitura e foi o que eu falei. A gente acaba que estuda bastante, né? Tem todo o entendimento das cartas, eu falei isso lá no início, mas no final das contas a gente vai ter o nosso olhar sobre a carta, a gente vai ter a nossa percepção sobre aquela carta, como que aquela carta vai falar com você. E eu não sou ninguém para dizer que a carta do outro está errada e vice-versa, né? A gente vai trabalhando nas possibilidades, mas são as formas de leituras distintas. Agora, é claro que a gente precisa ter a coerência de entender
que existe um simbolismo tradicional, que existe um significado mais tradicional e que esse significado mais tradicional ele vai tá ali presente e, claro, conforme a gente vai estudando, vai agregando, vai acrescentando e tudo mais, tá? Para o povo mongol, a importância do cavalo, né? O povo mongol era um povo nômade, então eles têm uma relação extremamente profunda com os cavalos, uma relação de que esses animais eles trazem símbolo de liberdade, de resistência, velocidade, espiritualidade, e é um animal que está representando o sagrado. E, gente, tem tudo a ver com a carta, né? Porque se a gente for pensar o que é o cavaleiro ele traz essa resistência, né? Porque o cavaleiro ele é impulsivo, ele é corajoso, ele tá ali resistindo às coisas, né? Ele é resistente, quando ele quer alguma coisa, ele faz, ele bota para acontecer. Traz a velocidade, então o movimento, aquilo que gira, aquilo que não é parado, né? Aquilo que não tá linear, que tá movimentando, que tá indo para frente, que está acontecendo. A própria Kátia Bastos aqui no Brasil, né? Quem não teve a oportunidade de ler o livro dela ainda, vale a pena ler. Ela traz o cavaleiro como aquele projeto, né? Essa carta vem representar os nossos projetos que estão na nossa mente, que já podem começar a serem colocados em prática. Então, é aqueles projetos que nós temos que tem tudo para dar certo, que tem tudo para sair e conquistar os mundos e ir para frente. A gente tem tudo para alcançar os nossos objetivos. Então, é como se o cavaleiro falasse, olha, aquilo que você tem na sua cabeça já pode tirar, já pode botar para rolo que está na hora de acontecer, né? Então, a Kátia Bastos, ela traz essa visão, ela tanto traz que ela traz o próprio cavaleiro como o mensageiro, né? Muito associado a Exu. Então, o povo mongol tem essa conexão. E o povo mongol, ele se construiu, ele conseguiu fazer com que eles tivessem uma sociedade bastante organizada, uma sociedade bastante avançada, muito por conta do uso do cavalo. Então, o cavalo era usado na guerra, era usado na alimentação, no comércio. Todas as áreas da vida, da sociedade, do dia a dia, o cavalo trazia uma importância muito grande, né? O cavalo, ele traz a conquista para esse povo por conta de uma cavalaria potente. Então, era um povo que tinha uma cavalaria muito bem desenvolvida, né? E vários filmes a gente pode estudar isso, em vários livros históricos a gente pode buscar como os povos trabalhavam com os seus animais. O próprio cavalo, como um animal de poder no xamanismo, ele está muito relacionado àquele que vai nos mundos, que vai no submundo, que vai no céu, que abre as oportunidades, que abre as portas, muito relacionado também à própria espiritualidade. O povo chinês já traz o cavalo, né, como símbolo da coragem, da integridade, da diligência, do poder, da fidelidade, da espiritualidade. E aí, uma coisa que eu acho interessante comentar, né, que eu tava falando para vocês lá em relação aos relacionamentos. Não sei se todo mundo pegou do início, mas o cavaleiro, quando eu vejo o cavaleiro no relacionamento, foi o que eu falei, eu não vejo uma fidelidade 100%, não tô dizendo que ele trai, tá? Aí foi o que eu falei, foi o meu ponto de vista. Não tô dizendo que ele trai, ele é muito fiel, o cavaleiro ele é fiel aos objetivos dele. Mas o cavaleiro, ele é aventureiro, ele passa por muitos lugares, ele conhece muitas pessoas, ele se envolve com muitas pessoas, o cavaleiro, tá? Não o cavalo, porque o cavalo é fiel ao seu ser humano, ao seu homem, né? Ao seu homem, ó. Ao indivíduo, né? Aquele que está dominando o cavalo, ao montador. Então, nessa perspectiva, sim, há fidelidade, mas na perspectiva de análise da carta, no meu ponto de vista, o cavaleiro ele não é aquela pessoa 100% fiel, né? E aí não é que essa carta vai vir no relacionamento, foi o que eu falei. Ah, então a pessoa é infiel. Não, não é isso. A gente vai observar o contexto, vai observar como é que é o jogo. Mas é aquele tipo de pessoa, né, que quando eu analiso, que não gosta de ser preso, que não gosta de receber ordens, né, de tomar aquela sacudida na vida, aquele relacionamento que às vezes a parceira ou o parceiro prende, faz chantagem emocional. Não é o tipo de pessoa que tem paciência para isso, porque ele é aventureiro. Ele pode até permanecer no relacionamento desse,
né? Porque ama a pessoa e tal, mas pode ter certeza que ele vai ter outros flertes por aí. Isso eu tô falando porque isso já aconteceu no meu jogo várias vezes, né? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque traz a questão da fidelidade, mas a gente precisa analisar muito bem o contexto da fidelidade, porque o cavaleiro ele é do mundo, ele não se prende, ele é nômade, né? A gente não pode dizer que o cavaleiro ele fica no lugar. Não, o cavalo foi feito para andar, então ele quer andar, ele quer desbravar mundo, ele quer correr, ele quer ver gente, enfim, ele quer ganhar o mundo, né? Ele não quer ficar parado, ele ultrapassa os obstáculos, ele pula os obstáculos. Eu sempre falo que o cavaleiro pula o trevo, né? Pula os obstáculos porque muitas vezes ou pula ou pisa em cima que nem vai ver, né? Porque são pequenos. Mas nesse contexto, isso na minha visão, tá, gente? Na minha perspectiva. Mas para o povo chinês, trazendo esse contexto da espiritualidade, também sendo associado ao mensageiro. Então a gente começa, uma coisa muito interessante quando a gente começa a estudar vários povos e quando a gente começa a estudar a representação de um elemento, né, simbólico para várias culturas, tanto a gente vai ver diferenças quanto a gente vai ver similaridades. Então, no caso do cavaleiro, a gente vê muita similaridade, né? Então a gente começa, Lola, beleza, tá? Não tem problema não. Então a gente começa a ver muita similaridade entre várias culturas, entre vários povos, tá? Então o cavaleiro, lá para a cultura chinesa, ele é considerado mensageiro. Ele traz essa essência também muito relacionada ao budismo, tá? De trazer a mensagem do cavalo ser extremamente importante. Tá? Então ele traz essa oportunidade. E aí o cavalo, ele lá na China, ele vem sendo representado como símbolo da espiritualidade, né? E aí tem uma tradição indiana que conta que Buda deixou o mundo físico montado num cavalo alado branco. E esse animal, ele carregava os discursos e os sermões do Buda. Então, na guerra, ele teria sido impossível e da China construiu seu império e tudo mais. Então, o cavalo, a presença do cavalo foi muito importante para as conquistas chinesas, né? Tá? E outra coisa interessante da gente falar, que o cavalo ele também foi símbolo político, então ele foi símbolo do Império Chinês. Esse símbolo que eu trago aqui para vocês, que é Logman, o cavalo dragão, ele vem representar um personagem que traz essa característica da inteligência, da espiritualidade. É um animal que ele tem as garras, né, de um dragão e ele tem ali a cabeça meio diferente, está fazendo correlações a espíritos e tudo mais. Então ele acaba sendo um arquétipo todo relacionado a um animal, né, que desbravou mundos e tudo mais. Na cultura celta, a gente traz essa deusa, que é a deusa Épona, né? E é uma deusa. Até na cultura celta, o cavalo ele trazia um símbolo de sorte, de abundância. Ele falava sobre a fertilidade. Para muitas pessoas ele era a representação das divindades, então ele era aquela figura que trazia os aspectos dos deuses, né? E o cavalo, ele trouxe para todas as culturas, né, que a gente estudou até agora, muitos avanços na caça, na guerra, na própria agricultura, né, para poder puxar os instrumentos que começaram a ser produzidos para arar a terra, para ajudar a desbravar continentes. Então, assim, ele acaba trazendo uma perspectiva de evolução muito grande para as sociedades humanas, né? E uma deidade conhecida, como eu falei para vocês, é essa deusa Épona, que significa, em galês, ela significa égua, tá? E ela traz a fertilidade. Então, a função dessa deusa é proteger os cavalos, é trabalhar nessa questão da fertilidade. E essa deusa acabou ficando sendo muito conhecida no Império Romano e era sendo uma das deusas mais veneradas e cultuadas em Roma, porque ela trazia essa questão da fertilidade, da proteção aos cavalos. E nós vimos a importância que esse animal
tinha, né, para diversas culturas como um todo. Quando nós falamos de Grécia e de Roma Antiga, nós estamos falando de um animal que estava simbolizando riqueza, poder, vitória, né? Falava das honras, um animal que trazia a parte muito importante relacionada à economia, a parte importante relacionada à guerra, né? Então, é um animal que tinha uma importância muito grande. Uma coisa que eu não falei para vocês é que os próprios celtas sacrificavam os seus muitos cavalos, né? Então, não que sacrificavam muitos, mas em vários rituais celtas, seja para agradecer ou para fazer algum pedido para os seus deuses e tudo mais, alguns cavalos eram sacrificados, um cavalo ou outros cavalos eram sacrificados. Isso é muito comum da gente perceber, e aí vale a pena ver a série Vikings, porque retrata muito bem essa relação dos sacrifícios, tá? E interessante a gente ver também que na própria cultura greco-romana, aconteciam esses sacrifícios. Então, fosse para comemorar a parte agrícola, assim como os celtas faziam, fosse para fazer pedidos, então o sacrifício também era empregado. E também o cavalo, ele trazia esse símbolo de renascimento, de fertilidade, né? Na Grécia Antiga, para manter um cavalo era muito caro. O cavalo ele era relacionado à elite. Então, por isso ele acaba ganhando esse caráter de riqueza, de poder, tá? Então, ele traz o status, ele traz aquilo que é grande, que é elevado, né? E o cavalo, o primeiro cavalo criado dentro dessa história, até na mitologia, era Pégaso. E aí quem nunca viu Cavaleiros do Zodíaco, né, que você tinha Pégasos, ou da minha época Sailor Moon, que também tinha Pégasos. Então, que é um cavalo, né, alado, e ele era filho de Poseidon e de Górgona e simbolizava o lado instintivo do ser humano. Então a gente começa a perceber a importância que esses animais têm para todas as culturas humanas. Então por isso que eu falei para vocês, leiam o livro Sapiens, né? Quem tiver oportunidade de ler, vocês conseguem ele em PDF, que é um livro que traz a parte da biologia, a parte da antropologia, e é muito bacana porque você vai acompanhando a evolução desses povos dentro dessas mitologias. Então, o próprio cavalo no baralho cigano, o próprio cavaleiro, ele traz esse status, ele traz essa questão do poder, né, da força. O cavaleiro, ele é muito forte, porque ele vai em busca do que ele quer, ele busca pelos seus objetivos, ele busca pelos seus ideais, ele não tem medo, né? Se tem uma coisa que o cavaleiro não tem, é medo. E Aquiles, né, até nessa imagem anterior, é a foto de Aquiles com seus 2 cavalos, Xanto e Balions, que eram cavalos que traziam justamente esse símbolo de força, de poder, de mortalidade, sabedoria, tá? E aí a gente vê o Centauro, vou falar Quiron, falei o Centauro. O Centauro Quiron, né, que era metade homem e metade cavalo, que ele foi abandonado pela mãe dele quando nasceu, e aí Apolo encontra, começa a cuidar dele, e aí ele se torna símbolo da sabedoria e se transforma num grande médico, num grande sábio. Então nós percebemos nessa aula, né, e eu quis trazer alguns aspectos da biologia, mas eu trouxe também essa questão da interação humana ao longo da história para a gente entender a representação desse homem com esse cavalo, porque o cavalo, como eu falei para vocês, ele tornou possível o avanço da agricultura, o avanço dos impérios, né? A expansão do homem no mundo, a conquista de novas terras, né? Ele participou de grandes invasões, de grandes lutas, é um instrumento que era utilizado para arado, para agricultura, para tração, para levar carga, para transporte. Então, é um animal de extrema importância para o desenvolvimento da história humana, tá?